Aí todos estão indo ter com ele. Aí João responde: o homem não pode ter nada se do céu não for lhe dado. João está dizendo: os discípulos que estão com ele, foi o Pai que deu. João está pregando, mas está faltando vida do que João prega. Daqui a pouco eu digo isso. Vós me sois testemunhas de que eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou enviado diante dele. Diga: enviado diante dele. Aí ele diz: aquele que tem a esposa, a igreja, é o esposo, Cristo. A igreja estava ali, com os discípulos, com Jesus, no batismo. Se torna a igreja através do batismo. Batismo no fogo é o batismo do Pai, caráter. O batismo de Jesus é o batismo nas águas. Quando você é batizado nas águas, você está batizado em Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. E o batismo no Espírito é um processo transformador até o dia do arrebatamento. João está dizendo: a igreja pertence ao esposo, eu sou amigo dele. Aí ele vai dizer assim: e o amigo o ouve e se alegra com a sua voz. Mas João não está ouvindo Jesus, João está batizando. Ele é o amigo do noivo, ele é o enviado do noivo. Ele tinha que estar perto, ouvindo o esposo. E ele diz: aquele que vem de cima, sobre todos. João está dizendo: eu vim de baixo. Ele veio de cima. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita seu testemunho. Porque aquele que Deus envia fala as palavras de Deus, pois não lhes dá o Espírito por medida. Isso aqui já é uma nova dispensação. Porque no Antigo Testamento o Espírito vinha por medida. Perceba que o Espírito Santo saiu de Saul, foi para quem? Davi. Quando o profeta disse: se você for para a guerra, você morre. Abias, não lembro direito o nome, Abias. O camarada se aproximou do profeta e meteu um murro na boca. Toma! Por onde o Espírito Santo saiu de mim para falar de tu? Ele tem que sair de mim para falar com você. Mas ele não saiu de mim. Está longe muito tempo, a ponto de dar um murro no outro. Está longe muito tempo. E ele pergunta: por onde o Espírito saiu de mim para falar com você? Quando o Espírito Santo agiu no norte, ele não agiu no Reino Sul. Quando agiu no Reino Sul, ele não agiu no norte. Mas na vinda de Cristo, João entende. João sabe do que ele está falando, porque desde o ventre ele recebeu a unção da palavra que estava dentro de Maria. Isabel, cheia do Espírito Santo, faz com que João se mova dentro dela. Aí João diz: espera aí, se da minha mãe eu recebo, verdadeiramente Deus não dá o seu Espírito por medida. João está pregando do que ele viveu, mas não está pregando o que ele vive. Não está pregando o que ele vive. Aí o capítulo 4 diz: o Senhor veio a saber que os fariseus, religiosos, a palavra fariseu significa separatistas, separadores, ou separados, ou aqueles que julgam pela aparência. Sabendo Jesus que os fariseus tinham ouvido, não é que Jesus fazia, mas eles ouviram que Jesus fazia. Escuta, Jesus não fazia. Eles ouviram que Jesus fazia. A questão é levantada com o nome de Jesus. Jesus ouve que os fariseus ouviram dizer que Jesus fazia e batizava mais do que João. Diga: mais do que João. Então isso quer dizer que João era batizado, sim ou não? Sim ou não? Sim. E João tinha que ter parado. Por quê? Porque Jesus chegou. Ele disse: eu sou amigo do noivo, eu tenho que ouvir as suas voz. Pois é, João, então para de batizar. Ele te enviou. Se meu pastor me envia, eu vou na frente. Se ele chega, acabou, meu irmão. Sim ou não? Sim. João tinha que parar, João não parou. Agora está gerando disputa ao ponto de Jesus ter que se retirar de onde está. Por quê? Porque João tinha mais credibilidade do que Jesus. Tinha. Jesus iniciando seu ministério, 30 anos se preparando, 30 anos no oculto. João já tinha história. João, filho de sacerdote. João no deserto. João debatia. Lembra que fizeram a pergunta para Jesus assim? Fizeram a pergunta para Jesus, para que Jesus respondesse, querendo pegar Jesus. Aí Jesus disse
o seguinte, aí a Bíblia diz: sabendo Jesus que os fariseus temiam o povo, porque o povo respeitava João, Jesus lhes perguntou: o ministério de João de cima ou de baixo? Se eles dissessem de baixo, a Bíblia diz que o povo ia apedrejá-los. Eles mesmos olharam um para os outros e disseram assim: se a gente disser que é de baixo, o povo apedreja nós. Se a gente disser que é de cima, Jesus vai dizer assim: por que você não acredita em João? Por que vocês não acreditam no ministério que vem de cima? Então, irmão, João tinha credibilidade ao ponto de: peraí, ele está parecendo mais do que João, bora acabar com esse homem agora. E não era o tempo de Jesus afrontá-los. Sabe o que Jesus faz? Ao ponto de se retirar. João tinha que ter parado de batizar, porque de quem ele falava chegou. Ele falava de Jesus, então ele tinha que dizer a todos os seus discípulos: pronto, todo mundo, vem comigo, porque eu preparei vocês para ele. Eu abri a mente de vocês para recebê-lo, mas não, Jesus chega, só 2 dos de João seguem Jesus. E os outros ficam com João, ao ponto de ter disputa. Peraí, você está perdendo aquele terra para ele, o povão está indo atrás dele. João não diz vão, João simplesmente diz: ele é o maior, ele é o chefe, eu sou enviado diante dele. Pois é, mas ele já chegou, cala a boca. Para, vai segui-lo também, é para ser discípulo dele. Isso encurtou o ministério de João. Cada vez que você não parar quando Deus quiser que você pare, você perde a cabeça. Tem muita gente que às vezes não sabe o que dizer, não sabe o que falar, não sabe o que fazer, está perdido na vida. Por quê? Porque era para parar e não parou. Deus te deu a chance, Jesus te deu a oportunidade, Jesus sai e João não se toca. Quando João vai para a cadeia, Jesus também não vai visitá-lo. Porque não era para você estar na prisão, era para você estar no meio dos meus discípulos. Irmão, se Jesus está dizendo para. Se Jesus está dizendo não continua desse jeito, não continua. Mas pastor, o que eu estou fazendo é bom. Pois é, mas o que Deus tem para você é melhor. Vai ouvir a voz do nome. Senta nas terças, senta nas reuniões, senta nas convenções. Tem que parar. A Bíblia diz que Davi ia e voltava. A Bíblia diz que Josué ia para o campo de batalha e voltava para o arraial. Se você não parar, a cabeça é arrancada. Porque só um cabeça deve ter toda a honra, toda a glória e todo o destaque. Jesus tem que mudar porque João não para. Lembra de Eli? O sacerdote era Samuel. Seus filhos se prostituíam, mas Eli não chamava a atenção de seus filhos. E outra, Deus levantou um profeta, olhou para Eli e disse assim: ó, Deus cortou seu sacerdócio e o sacerdócio da sua casa. Espera aí, irmão. Se cortou o sacerdócio da casa, os filhos não seriam mais sacerdotes. Era Samuel. Mas ele nunca falou para Samuel nem para os filhos. Sabe o que Deus disse? Deus mata. Mata os dois. Porque era para parar ali o sacerdócio. Ele não parou. E Davi? Ai, não abre a Bíblia que eu fiquei doido. Esqueci que eu fiquei doido. Abre a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Estou falando que há momentos que a gente tem que parar. Se não parar, Deus vai cobrar de nós. 1 Samuel 16, a partir do versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava o espírito mau por permissão de Deus. Os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau por permissão de Deus te afronta. Diga, pois, nosso Senhor, seus servos que estão em sua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa
E será que quando o espírito mal vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor? Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois o homem que toque bem traseiro. Respondeu um dos jovens e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, fala bem, gentil presença, e Deus é com ele. Saul enviou o mensageiro a Jessé e disse: envia-me o teu filho que está com as ovelhas. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mal da parte de Deus, por permissão de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia e se achava, e o espírito mal, me ajuda, o espírito mal se retirava dele. Agora, queridos, capítulo de número 19. Não, 18. Capítulo 18. Capítulo 18, versículo 10. Aconteceu ao outro dia que o espírito mal da parte de Deus se apoderou de Davi e profetizava, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, ou seja, falava com muita euforia e autoridade. E Davi tangia a harpa com a sua mão como de dia em dia, como que a igreja de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Espera aí, irmão, cadê a unção da harpa? Capítulo 16, irmão, o cara está possesso da vida. O espírito mal, tchau. Dessa vez o cara está possesso. Davi vai tocar harpa, pastor. Pelo contrário, o cara fica mais bravo. Pega a lança e Davi desvia. Pega a outra lança e Davi desvia e cai fora. Cadê a unção da harpa, irmão? Quando você tiver que fugir de suas responsabilidades, é porque a unção não está mais na harpa. Você tem que reconhecer quando não houver unção na harpa. Você não pode ficar fugindo de lança. Você é guerreiro. Você é guerreiro. Fica fugindo da guerra, da batalha. Por que cadê o unção da harpa? Davi tinha prudência. Versículo 14. Mas faltava unção na harpa. E aí, meu irmão, quando você chega no versículo 20, ele se casa. Ele guerreia. Ele vence a guerra lá fora. Ainda no capítulo 19 diz a Bíblia, versículo 9: o espírito mal da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. Procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com uma lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. O ambiente que Davi sai é marcado por uma lança, porque ele está tocando a harpa e a harpa está sem unção. A parede está ferida e ele tem que fugir, porque está sem unção na harpa. Ele começa antes. Ele não tem, no primeiro texto que lemos no capítulo 19, ele não tem unção na harpa. Deus queria que ele parasse de usar a harpa sozinho. Sabe quantos de nós falamos assim: eu vou fazer a obra de Deus, mas é aqui no meu cantinho, no meu banquinho. Igual o pastor falou, a domicílio, eu vou cuidando aqui só disso aqui. Peraí, irmão, meu Deus, é comunidade. É 3 em 1, em 3.
E você quer ser só um. Você não quer multiplicar. Você não quer ganhar almas. Você não quer ir atrás das vidas. Você não quer fazer amizades. Você não quer distribuir o que Deus tem passado para você. Sabe o que Deus vai fazer? Vai tirar o som da sua harpa. Quando Davi quer tocar harpa sozinho para uma pessoa só, Deus diz, são dois motivos. O primeiro motivo eu prego depois. Vou ficar só no que nos interessa agora, que é a hora de parar. Ele está tocando a harpa, irmão Sérgio, não tem unção. Pastor Marco, não está fluindo. Ele está tocando a harpa e não está fluindo. Deus não queria Davi com aquele ministério. Eu comecei o meu ministério cantando, então 2 CDs de louvor. Eu ensinei Felipe a tocar. Eu ensinei Daniel a tocar. A primeira bateria para Daniel foi eu que dei, o primeiro violão Felipe foi eu que dei, eu paguei aula para os dois. Primeiro eu dei aula, depois eu paguei. Ensinei músicas para o Felipe, ensinava o Felipe a memorizar as músicas. De repente a voz começou a mudar. Eu cantava, meu pai sempre foi sincero, cantou sem som, hein? Orar mais, meu filho, mas para pensar que hoje, eu não tenho pai de oração, orar mais. Se eu comer 2 pratos de comida cheio, 2 pratos mesmo, eu começo, desculpe a liberdade, a rotar, refluxo, que o estômago não suporta do jejum, tanto tempo de jejum. Porque eu queria cantar. Aí no lançamento do meu CD, pastor, o empresário gravou meu CD, porque eu queria cantar, Éder. O empresário pagou meu CD em Brasília, era meu sonho. Fui fazer um lançamento na Bahia, o ginásio cheio. O playback não tocava. Eu coloquei o playback no som, o playback não tocou. 5.000 pessoas também ouviram. Eu levantei a igreja, pedi oração. Quando o cara tirou o playback de dentro do toca-CD, parece que alguém pegou um prego e fez assim no meu CD. Deus arranhou o meu playback. Quando a banda foi tocar, eu não conseguia pegar nada. Eu peguei o violão, consegui cantar uma música envergonhada em lágrimas diante de 5.000 pessoas. Porque meu pai dizia, vai ler Bíblia que é para você pregar. E eu lia a Bíblia para fazer música. Meu pai tem 18 filhas minhas gravadas, eu cantando em 2 CDs. De repente eu comecei a pregar. 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 Glória a Deus. Meu ministério fluiu. Eu já sou pastor. Sou professor, sou escritor. 2 faculdades já me procuraram para eu comentar livros deles. A unção saiu da harpa, porque Deus queria que eu orasse. Se Deus quiser que você vá fazer a obra, e você vai insistir, Ele vai fechar a sua empresa. Se Deus quiser que você abrace a chamada, Ele vai afastar de você alguma cabeça. Quando a unção sai da harpa, Davi tem que fugir. Agora Davi vai precisar de homens. 400, 600. Depois, um exército. Para se tornar rei. Mas mesmo assim o negócio não fluiu. Era para abandonar a harpa, pastor? Não era para abandonar a harpa. Era para dividir a unção da harpa. Tu vai minha glória? Amém. Capítulo 25. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, os filhos de Emã, de Jedutum, se prepara para dar glória, para profetizarem com harpas, com alaúdes e com saltérios.
E esse foi o número dos homens aptos para a obra do ministério. Quando você chega no 31, 24ª. Davi, enquanto ele estava com a harpa sozinho, Deus disse: eu tiro a unção. Mas quando ele pegou a harpa e disse: Asaf, Jedutum, irmã, traz seus filhos, eu vou ensinar vocês como é que toca a harpa. Eu vou ensinar vocês como é que toca a harpa. Eu vou repetir: eu vou ensinar vocês como é que toca a harpa. Eu vou passar para vocês o que Deus me deu na harpa. Quando ele começa a ensinar, se multiplicam. E até hoje, você olha para um líder de louvor e diz: você é levita. Por causa de quem? Davi mudou a história da música. Em Jubal, Gênesis 4, a harpa tem ira. Jubal é descendente de Caim. Tem pecado, tem natureza pecaminosa. Mas em Davi, a harpa se limpa. A adoração é purificada. Sabe o que Deus pediu de Davi? Para de tocar harpa para uma pessoa só. Aleluia. Para de ficar tocando harpa só para você aqui sozinho. Para de ficar nesse pasto do Senhor, meu pastor, pirim, bem bom, pirim, bem bom. Não, rapaz. Tem muita gente que eu quero que você passe a unção da harpa. Tem muita gente que eu quero que você passe para alguém. Em nome de Jesus. O que Deus tem te dado no reino espiritual, se você não parar, Deus vai te fazer parar. Era para João parar, o cara não parava, perde a cabeça, morre mesmo. Aí Jesus deixou a Judéia, foi para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Diga: deixou a Judéia, foi para a Galileia, e era necessário passar. Gosto disso que Jesus deixa a Judéia, vai para a Galileia, passa por Samaria e vai para Sicar. Olha só, deixa a Judéia, volta para a Galileia, passa por Samaria e vai para Sicar. O evangelho de Jesus é urbano. Nosso evangelho é templo-cêntrico. Templo no centro. Os metros quadrados que mais evangelizamos é o da nossa igreja. Pensa no lugar que se ouve o nome de Jesus é lá dentro, mas na rua. E na rua, no seu trabalho, na escola, no ônibus. Não sei, o seu evangelho é urbano ou se limita ao espaço? No restaurante. O seu evangelho precisa ser urbano, porque o de Jesus é urbano. Um jovem mandou um WhatsApp para mim: pastor, um dia eu quero pregar igual o senhor. Aí eu mandei: então pregue igual um dia eu preguei. Ele: como? Eu falei: eu dava folhetos. Aí ele mandou aquele zóio no WhatsApp: o que é folheto? Eu mandei para ele: se você não sabe nem o que é folheto, você nunca vai saber o que é o ministério da palavra. Nós não sabemos mais o que é o evangelho urbano. Entregou um folheto a alguém e diz: Jesus te ama. Enquanto eu via no carro ontem à noite, de Brasília para cá, do aeroporto de lá, o Senhor me mandava dizer a alguém que eu quero que você ganhe almas. Eu quero que você fale do meu nome onde você estiver. Porque se você nega meu nome diante dos homens, eu vou te negar diante do Pai, diante dos anjos. Você tem o melhor nome, é o nome de Jesus. Você tem a maior arma, é o poder do Evangelho. Começa fazendo a obra do Senhor urbanamente falando. Um dia Deus vai te dar tua tenda, Davi. Um dia Deus vai te dar teu tabernáculo, Davi. Um dia Deus vai te dar teu Jordão, João. Mas Deus está dizendo urbanamente: eu quero ser o Evangelho lá fora. Fala de Jesus lá fora. Quando eu andava só de carro, solteiro, eu ganhei um carro, mas eu não tinha habilitação. Tinha um irmão dirigindo para mim. Saímos da cidade de Guaraí, Tocantins, tinha umas prostitutas na beira do caminho. Eu vi que uma delas estava em lágrimas, e eu disse: se elas pedirem para parar, você para. Ele olhou para mim e disse: tu é doido? Aí estava abastecendo. Ele disse: tu é doido? Você acabou de pregar, vai queimar seu ministério. Eu disse: se elas pedirem para parar, você para. Ele disse: para não. Eu disse: vai parar que o carro é meu. Ele disse: mas esse é o ministério. Eu disse: é verdade, meu ministério. Mas quando eu disse meu ministério, eu disse: eu estou na rua, isso aqui, esse horário é
complicado, né? O Espírito Santo falou comigo: não coloque sua reputação acima do valor de uma alma. Eu te adoro, Pai. Jesus está na rua, Jesus vai falar com uma mulher, Jesus vai falar com uma samaritana, prostituta. Porque para Jesus, uma alma vale mais do que a reputação. E eu repeti a ele o que o Espírito falou no meu coração. Ele parou, a moça deu a mão, ele parou. Ela se aproximou do vidro e disse: vocês são crentes? Eu disse: somos. Ela disse: eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Eu disse: pois não. Ela disse: tem folheto aí? Eu sabia que eu não tinha folheto. Eu disfarcei, eu abri o porta-luva, eu olhei. Eu não estou achando folheto. Ela disse: então fala alguma coisa de Jesus para mim. Eu te salvei, eu te ungi, eu te chamei. Você está na igreja há tanto tempo, recebendo, e Deus está dizendo: eu quero que você vá para a rua. Dá para alguém o que eu te dei de vida. Paulo perguntou no contexto de contexto a Cristo dividido, mas no contexto evangelístico, de vida a Cristo. Conta seu testemunho se você não sabe pregar. A pregação de Paulo no início do seu ministério era seu testemunho. Quando ele foi pregar na sede em Jerusalém, ele contou seu testemunho. Quando ele foi pregar para os homens que queriam apedrejá-lo, ele contou seu testemunho. Quando ele foi pregar para Festo, ele contou seu para Agripa, perdão. Quando ele estava pregando para o rei Agripa, ele estava contando seu testemunho. Aí Festo interrompeu o testemunho de Paulo e disse: você está louco, você está delirando. Você estuda tanto, Paulo, que você está delirando. Paulo disse: eu estou bem consciente do que eu estou falando, fica na tua. Aí Paulo continuou contando um testemunho. O testemunho de Paulo foi tão forte que Agripa olhou para ele e disse assim: eu estou pensando que você quer me tornar cristão. Todo mundo começou a rir. Quando o povo começou a rir, todo mundo, só porque era o rei que estava falando, Paulo olhou para ele e disse assim: olha, eu só não quero que essas correntes se convertam. Fora essas correntes aqui, eu não quero que só tu se converta, eu quero que todo mundo aqui se converta. E vida, eu tenho que vida de morrer. Fala o que Deus fez na sua vida. Só que o nosso costume é murmurar perto de ímpios. Falar de crise, falar de luta, falar de dor, falar de prova, falar mal de pastor. Quando você faz isso, e quando você não fala de Jesus para quem está com você, quando você nem fala que é crente. Porque se o ímpio não descobre que tu é crente, pelo menos fala. Já é vergonhoso, mas mais vergonhoso ainda ele não saber que tu é crente. Porque fazendo isso você está dizendo: meu Deus, não vale a pena. Fazendo isso você está dizendo: meu Deus, não é suficiente. Perdemos um voo em Marabá, eu tive que pegar um ônibus para pegar o voo em Palmas. Dentro do ônibus tinha um pastor. E ele falando de alma, 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 falando de alma. Eu estou falando de alma mesmo agora. Bora pregar aqui nós dois? Bora. Rapaz, ele começou a concluir a mensagem no ônibus. Era 2 andares, ele desceu para pregar lá embaixo. Evangelho urbano. Evangelho urbano. Todo domingo eu entregava folheto com a minha avó, com meu pai. Se o ministério vai se desenvolvendo, você não pode chegar diante de Deus com mãos vazias. Quanto mais perto de Deus você chegar, você vai querer estar perto dos homens, porque Deus ama os homens. O Evangelho de Jesus, ele deixa a Judeia, vai para Galileia, ele volta para... Irmão, tem homem que não tem coragem de voltar em certos lugares, porque fez a bagunça lá. Porque sujou o nome de Jesus lá. Não tem como voltar em certos lugares, porque não fez a coisa certa. Era necessário passar por Samaria. O homem só vai onde ele é necessário, irmão. O homem só permanece onde se tem necessidade dele. Tem lugares que não é necessário. Tem assuntos que não são necessários. Aí Jesus está lá, chegou uma mulher. Aí Jesus chega. Ai. Tu vai dar glória? Aleluia.
Era necessário passar por Samaria. Pastor Marco, para toda a glória, eu pensei que está curioso. Eu comentei um pouquinho. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Acompanha aí, abre para mim. Acompanha aí para você pegar um negócio, eu sei que vai pegar. Versículo 5, pensa num povo inteligente para os varões centralizados. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Está no versículo 5? João 4, versículo 5. Quem puder ler comigo no 3, 1, 2, 3. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada junto da herdade, herança, junto da herdade, que Jacó tinha dado ao seu filho José. A gente só conhece o primeiro presente que Jacó deu a José: a capa. E a capa é um presente. É um presente, colorida, sem costura. Capa sem costura era a roupa do sacerdote, profeta e rei. Chefe. Jesus tinha uma dessa. Não era colorida, mas era sem costura. Era capa. Prometida. Porque não cabe mais ninguém. É só tua. Meu Deus. A capa que o Pai te deu é tua. Porém a capa alguém toma. Porque a gente fica muito animadinho com capa. A gente começa a ficar muito animado com a capa. Alguém toma. E a Bíblia diz que quando tirou a capa, ele lançava numa cova vazia. Sem capa, numa cova vazia. Porém a capa não cabia mais ninguém. Mas tirou. Tem momentos que outros não conseguem fazer o que você faz e tiram de você sua capa. Mas se colocar em outro, não vai dar. Então o que a gente faz? Vamos manchar a capa. Eu te adoro, Deus. Já que não cabe mais ninguém e a gente não quer devolver a capa, bora manchar a capa. Mancha. Pegaram a capa, manchou a capa no sangue. Manchou a capa no sangue. Manchou a capa no sangue. E deu na mão do Pai. E disse: uma fera encontrou teu filho e comeu. Nós achamos. Será que a capa é dele? Aí a Bíblia diz que o Pai pegou a capa manchada. Está manchada a capa. Tá. Está toda suja de terra. Tá. Mas o Pai olhou e disse: essa capa eu reconheço. Essa capa fui eu quem fiz. Essa capa fui eu quem construí. Essa capa é o segredo. A capa voltou para a mão do Pai que me deu. Se eu ficar muito acostumado com a capa, o Pai vai tirar a capa de mim. Mas ela está na mão dele. Por quê? O que importa não é a capa que o Pai me dá. O que importa é o Pai não me esquecer. Porque tem gente que está com a capa, mas a capa fez dele esquecer o Pai. Então antes que você esqueça o Pai pega a capa. Eu não esqueci de você. Malaquias diz assim que há um memorial diante de Deus para seus servos. Seu sofrimento, sua dor, sua luta é um memorial diante de Deus. Por quê? Porque na luta tu ora, tu jejua. Aí Deus diz: eu conheço essa voz. Eu reconheço essa voz. Eu reconheço essa voz. Eu reconheço essas lágrimas. Eu reconheço esse clamor. O Pai te acaba para você não deixar esquecidos. Mas a Bíblia diz que o Pai rasgou suas vestes, mas não rasgou a capa. O Pai prefere rasgar suas próprias vestes do que rasgar a capa. O Pai rasgou seu próprio corpo na cruz do que rasgar o teu. Mas ele guarda a capa. Mas estava manchado. Mas não conheço a capa. Mas está sujo. Mas foi eu que fiz.
achar, pode falar mal, pode criticar. Mas não vai para a mão de qualquer um. Vai para a mão do Pai. Ele vai para o Egito, a casa de Potifar. Potifar diz: tu é bom, cara, vou te dar uma capa. Coloca a capa. E quando aquela capa entra, José lembra: meu pai já me deu uma capa. Só que agora, quando a capa colocada sobre José, ele lembra de quando seu pai colocou uma capa sobre ele. Claro, é um memorial. A capa para José era um memorial. Mas a outra diz: deita comigo, deita não, deita comigo, deita não. Eu te agarro no corpo, eu vou te agarrar, eu fujo de tu. Ela vai para cima de José, José coloca os braços para trás, ela arranca a capa. Mais uma capa ele perdeu. Ele vai para a cadeia. Lá ele é líder dos prisioneiros. Quando ele se torna governador, ele recebe uma nova capa. Essa é uma mentira. Você vê que a capa gerou honra para José. Sim ou não? Com a capa, jogou na cova, foi vendido para o Egito, deu uma capa, tiraram, agora tem uma capa que ninguém tira. Porque tem capas que já tiraram. Mas o Pai só te coloca capas às vezes para você começar a se acostumar com capa. E quando você já está acostumado com a capa, ele tira. Não é porque ele está desacreditando em você, é porque ele tem uma capa maior para você lá na frente. Você já experimentou como é que se comporta com uma capa. Só que todo mundo vê agora: José é governador, José é grande, a sua capa é bênção. Pois é, mas ele também tinha um outro presente. Ele tinha uma herança que o pai deu para ele. Sicar significa vergonha, deserto, não chove, pensa no calor. O pai amava, está escrito lá em Gênesis 17, vocês olham comigo. O pai amava José, lhe deu uma capa, mas o mesmo pai que ama lhe deu um pedaço de terra no deserto. Você não me ama? Não. Só não vou para um deserto. Vou. Olha para o vizinho. Segura a mão do vizinho. Segura a mão do vizinho. Diga: o Pai só dá deserto para quem ele já deu capa. Ele vai te dar o deserto, vai. Era um desvio de rota, se cai. Aleluia. Era um desvio de rota. E um desvio de rota é para quem não quer andar tanto, é para quem já está cansado. O desvio de rota, se cai. O lugar normal é por fora, para quem não queria se comunicar com os samaritanos. Mas Sicar era um desvio, porém tinha samaritano. Quem está me entendendo? Sicar era um desvio, porém tinha samaritano. Jesus vai para Sicar, que é um desvio, ele está cansado, está escrito, ele está cansado. Aí ele vai para o Sicar, na herdade que Jacó deu a José. O lugar é seco, Jesus está cansado, aí ele vai para Sicar. É um desvio. É um presente vergonhoso que o pai deu para o filho. Mas agora, o lugar de vergonha vai se tornar lugar de uma honra. Às vezes o que você tem é menor do que os outros. Às vezes o seu pedaço de herança é deserto comparado aos outros. Mas é para o lugar de vergonha, é para o lugar da sequidão que Jesus vai. Para o presente de sequidão, para o presente de vergonha, lá chega Jesus.
Seu lugar pode ser menor, pode ser comparado ao deserto ou dos outros. Porém, eu vou ler. Eu disse um porém, mas eu vou ler. Aleluia. Ali estava a fonte de Jacó. Filho, oi pai, eu te dei um lugar que significa vergonha de tão feio que é. Eu te dei um lugar que é vergonhoso comparado aos outros lugares. Eu te dei um lugar que é seco, seco, seco. Mas fica tranquilo, quando você tiver sede, a minha fonte está lá. A minha fonte está lá. Aleluia! Você ainda não está entendendo. O ambiente é terno, mas tem uma fonte do pai lá para matar tua sede. Eu te dei um lugar seco, mas aí tem fonte. A fonte é do pai. O pai. Diga, a fonte é do pai. Ergue a voz comigo, só quem tem voz. Eu estou ajudando vocês a me ajudarem a pregar. Eu estou cansado. Me ajuda a pregar e diga assim: Abraão cavou o poço. Isaac limpou o poço. Jacó bebeu o poço. José preservou. Aleluia. Eu te adoro, Pai. O lugar seco é vergonhoso, mas tem um poço lá que alguém cavou. Abraão, Deus da promessa. Isaac, Abraão, Deus do altar. Isaac, Deus da promessa. Jacó, Deus da transformação. José, Deus da preservação. Porque ele disse a seus irmãos: Deus o enviou para o Egito para preservar a vida. José era um preservador. José era um preservador. A capa. A capa já tinha se desfeito há muito tempo. A capa já tinha se destruído há muito tempo. Enquanto eu tiver força aqui, vou bater. A capa ninguém lembra mais. A capa, que negócio de capa? Mas a fonte. 4.500 anos depois do governo de José, a fonte está lá. O Egito já não tem mais a mesma glória. A capa já tinha se desfeito há muito tempo. Mas a fonte. A capa não deixa marcas. A capa não tem como preservar. Mas o poço tem. Porque o que tem no poço é água, e água é essencial. Deus está dizendo: preserve o que é essencial. Preserve o que é essencial. Eu aconselho que o pastor me dá todas as vezes que eu chego de viagem. Preserve a pureza, a submissão, a sinceridade. A água está preservada. Se cá, está aqui. Meu pai me deu um lugar de vergonha. Tem um poço. Então, a água vai tirar a vergonha do lugar. Aí chegou a mulher, meio-dia. Por que meio-dia? Porque ela tem vergonha. Meio-dia não tem mulher nenhuma no poço. Meio-dia, as famílias estão em casa no santo. Toda mulher pegava água cedo. Ela vai meio-dia, porque ela tem vergonha. Senão ela ganha apontar. Ela vai secar lugar de vergonha. E quando ela está com vergonha, ninguém vai me ver. E se olhar, ninguém me vê, porque eu tenho uma vergonha. E aí tem uma fonte, tem um poço, que a água está lá embaixo. E aqui tinha um local de se sentarem, de conversarem. E no lugar ligado à fonte, Jesus, no lugar ligado ao poço, Jesus se assenta. E ela fecha a cara, porque ela é samaritana, e ela já viu pelas vestes dele que ele é judeu. E ela pega seu cântaro. Quando ela vai tentando abrir o poço, alguém diz: me dá água. Como sendo tu judeu, pedes água a mim, que sou mulher samaritana. Sabe o que ela está dizendo? Tu não tem
vergonha não de pedir água sendo judeu. Eu sou samaritano. O lugar de vergonha. Eu estou com vergonha. Você não tem vergonha sendo um homem judeu pedir uma mulher samaritana? Como sendo um judeu não tem vergonha de pedir água para mim que sou mulher samaritana? Ai, ai. Deus. Jesus não tem só Sicar, deserto. Jesus tem fonte. Quem só tem deserto se rebaixa e cala a boca, desculpa. Mas quem tem fonte olhou para ele e disse assim: se tu soubesse quem é que está falando com você, era você que ia pedir e ele ia te dar água viva. Ela vai olhar para a mão dele: água viva, água viva. Tu não tens com que tirar. Ela vai olhar para o poço é fundo. O normal é o poço e água embaixo. Esse aqui é o primeiro, o poço e a fonte em cima. Tem gente no prato. Aí, ela diz: o poço é fundo, tu não tens com que tirar. Rapaz, a bicha tinha argumento. Ela olhou para Jesus e pergunta: tu é maior que Jacó? Era melhor estar calada. Aleluia. Tu é maior que Jacó? Ah, se eu estivesse lá. Ele é. Jacó é mentiroso. Foi mentiroso. Ele é a própria verdade. Jacó foi transformado. Ele é aquele que transformou Jacó lá no Val de Jacó. És tu maior que Jacó? Ela está dizendo: tu é menor que Jacó. Que bebeu desse poço. Ele, seus filhos. Quem bebeu do poço? Irmão, os filhos de Jacó não gostavam de José por causa da capa. Mas em algum tempo, não sei quando, eu não tenho uma cronologia bíblica aqui, eles tiveram que passar por Sicar, a herança de José, para beber do poço junto à herança de José. Tinha que passar por lá. Não tinha outra rota. Tem que passar. Vocês são meus irmãos, são. Vocês não têm. Eu te amo vocês. Mas tem que passar pelo meu Sicar para tomar do poço de papai. Se não fosse o meu Sicar, tudo passava, chegava no poço que papai me deu. E aí, bebeu ele, seus filhos e seu gado. Só que ela está olhando para aquele poço e Jesus está olhando para o coração dela. Aí Jesus disse: qualquer que beber dessa água tornará ter sede. Que água? Do poço? Não, tu bebe. Tu já bebeu de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Agora tu bebendo de um que não é teu. Qualquer que bebe dessa água torna ter sede. Você tentou saciar tua sede na prostituição, no adultério. Uma vez, não saciou, tu foi a segunda. Não saciou, terceiro. Não saciou, quarto. Qualquer que bebe dessa água torna ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede dessa água aí. Porque a água que eu dou se faz uma fonte. Vai jorrar. A fonte vai fazer o que, igreja? A fonte tem que jorrar. Jesus está em Sicar, lugar de servidão, lugar de vergonha, pregando, honrando a mulher, dizendo que a fonte dela tem que jorrar. É no lugar de servidão que a tua fonte tem que jorrar, irmão. Aí ele olha para Jesus e diz assim: onde tem dessa água, Senhor? Já mudou o negócio. Primeiro chamou Jesus de judeu, depois menor que Jacó, agora é Senhor. Onde tem dessa água, Senhor, para que eu beba e não volte mais aqui? Chama teu marido. Deixa eu esclarecer a minha visão, que tu está fora do meu ambiente. Chama teu marido. Teu marido não, disseste bem, tiveste 5 dias, agora não é teu. Vejo que é profeta. Ah, judeu, menor que Jacó, Senhor, profeta. Esse é o evangelho de Jesus, apresentável. Se alguém perguntar para você: tu é crente? Sou. Tu é crente? Sou. Ah, tu é crente. Se alguém perguntar para você 2 vezes: tu é crente, é porque você já deixou de ser, irmão. Meu Deus. As pessoas têm que saber que você é luz. Porque luz não se esconde.
Jacó, ela começa a errar, ela começa a mudar. Senhor, profeta. Diz que é profeta. Ah, já que tu é profeta, olha a sede dela. E o canto, lembra que ela foi pegar água assim? Sim ou não? Sim. Jesus pediu água para ela, sim? E nenhum dos dois bebe água. Porque ela está recebendo água. Glória a Deus. Tudo isso no presente que o Pai deu a Jacó. Onde é que se deve adorar? Senhor, peraí. Senhor, tu tem essa água? Tenho. Como é que eu faço para beber dessa água? Me dá dessa água para que eu não torne mais aqui. Ah, quem é que está com sede agora? Quem é que está pedindo água? Chama teu marido. Ah, tu é profeta. Onde é que a gente deve adorar? No monte? Ou em Jerusalém? Era para parar. Eles não pararam. Jesus disse assim: a hora vem que nem neste monte nem no templo. Mas tem espírito. Eles não pararam. Como eles não pararam? 70 depois de Cristo, veio o Império Romano, destrói todo mundo, acabou. Por quê? Porque era para parar. Lembra do início da mensagem? Era para parar de adorar em monte e em templo. Não pararam, Jesus mandou o exército. Deus permitiu o exército, destruiu tudo. 70 depois de Cristo, acabou. A hora vem em que os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. Só que o link agora, estou encerrando, já fechei a Bíblia. Mulher, crê-me, que a hora vem. A hora vem, futuro. Como Ele é Deus da eternidade, Ele vai lá na eternidade, diz: a hora vem e agora é. Jesus pegou os anjos de surpresa. Os anjos estão tudo ouvindo lá: a hora vem, é verdade, Senhor, a hora vai chegar. Aí Jesus: agora é! Em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Aleluia! Então olha os anjos lá em cima e diz: agora adorar agora, né? Que era futuro, já é presente. Eu te adoro, Deus. E isso agora mesmo é presente. Quando Jesus acaba de dar uma aula sobre. Irmão, não tem nada melhor do que aprender sobre adoração com adorador. Perdão, não há nada melhor do que aprender sobre adoração com digno de ser adorado. Aí, irmão, ela olha para Jesus e Jesus está sentado, Jesus está de boa. E os discípulos foram comprar comida e Jesus estava com sede. Aquela sede estratégica, sabe? Só para puxar conversa. Isso é coisa de evangelista. Só evangelista tem essas ideias. Aí Jesus está lá conversando. Aí ela olha para Jesus e diz assim: o Messias virá e vai nos falar de tudo. Ela só precisava dessa. Aí Jesus levantou e disse: o Messias está falando com você agora. Quando ela viu que ele é o Messias, ela larga o cântaro. Porque ela não quer mais a água de baixo. Ela entra na cidade. Traz a cidade inteira para Jesus. Pastor, eu não entendi. Ela vai meio-dia porque ela não quer ter contato com ninguém. Mas quando ela recebe a água de Jesus, ela vai atrás de todo mundo. Oh, Deus maravilhoso. A capa passa, a fonte permanece. Porque ela tem profundidade. Ela vai saciar muita gente. E Jesus vai lá no presente, dá vergonha e honra aquela mulher. Tem pessoas aqui que têm sede de serem usadas por Deus. E Deus quer abrir para vocês nessa manhã a porta da palavra. Deus quer tirar a tampa do seu bolso, porque o diabo é perito em fechar o seu bolso. E Jesus está dizendo: eu vou tirar a tampa do seu bolso hoje. A fonte que eu te dei vai jorrar. Você quer graça da parte de Deus, você quer direção da parte de Deus. Para isso, deixa eu orar com você aqui na frente.